Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Para nós estarmos compartilhando a palavra dEle, o poder dEle, a graça dEle. Então, por isso, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Agradecer aos intérpretes que estão ali, o Gesiel e a Kérima, acertei o sinal dela. Muito obrigado pelo convite, né? Quando eles mandaram a mensagem, eu disse, eis-me aqui, eu sou um servo de Deus. Não é eu, mas Ele que vai estar sendo glorificado. Então, por isso, eu aceitei esse convite. Então, toda a glória, honra é para Deus. E que eu diminua e Ele cresça e Ele apareça em nossas vidas. Então, todo louvor e glorificação é para Deus. Amém, meus irmãos? Também quero agradecer ao pastor presidente dessa igreja, ao pastor Jairo. Eu não consegui visualizar ele, mas está sendo representado pelo pastor vice-presidente, pastor Amparo. Muito obrigado por nos receber e abrir a porta de estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso a gente fica feliz e alegre com essa oportunidade. Vocês viram, né, o meu nome, Anderson. Assim eu sou conhecido na comunidade surda. Eu moro em Brasília, mas não tenho contato com o Luiz. Olha que surpresa, né? Não conhecia ele, né? Então eu fiquei muito feliz de ter um companheiro de Brasília. Muitas pessoas que estão aqui, algumas de outros estados, algumas da região. Estou extremamente feliz. Por quê? Porque vocês deram um passo muito importante de coragem de estar aqui para aprender de Deus, crescer um pouco mais com Deus. Sabendo que Deus, Ele é fiel. E é importante que vocês fiquem até o fim, para que vocês possam estar crescendo, desenvolvendo, tirando toda a ansiedade, tristeza, preocupação de lado. Por quê? Porque Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. E essa palavra poderosa de Deus vai tirar toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que possa estar querendo nos atrapalhar ou tirando a nossa concentração da nossa vida cristã. Mas a palavra de Deus vai fazer com que venhamos sair daqui cheios e transformados. Você acredita? Amém, meus irmãos? Você acredita que Deus pode falar poderosamente conosco nessa manhã? Muito bem. Pode colocar o slide aí, por gentileza? Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as suas obras, por meio do corpo que foram praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Muito obrigado por essa manhã. Vem estar sendo resplandecida, transbordada para essas pessoas que estão aqui. E que o nosso pensamento vem estar diminuindo ao ponto de que venhamos estar nos humilhando e entendendo que o Senhor é maior que todas as coisas. Venha transformar cada vida que está aqui, para que eu venha conseguir passar com exatidão tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Para que os surdos venham estar abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, todos nós que estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Que esse congresso seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando eu estava em direção a Ribeirão Preto, né, eu precisei fazer uma conexão de avião, mas deu tudo certo. Só que dentro do avião, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu fiquei olhando, né, todas aquelas nuvens, lá de cima, olhando todas as coisas bem pequenininhas, né? E aí eu pude perceber como que Deus realmente é grande, totalmente poderoso.
Porque a Bíblia fala assim que todo o céu derrama a sua glória. Gênesis explica a criação de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom. Você pode copiar? Tudo que Deus fez é bom. E eu fiquei vindo aqui imaginando todas aquelas coisas, como que Deus é maravilhoso. Aproximadamente 3 anos, em 2019 mais ou menos, lá em Brasília, nós estávamos com 6 casais de surdos. E nós fizemos a inscrição para ir em determinado local lá no Rio Grande do Sul, em Gramado. Então ia ter como se fosse um congresso, né, um retiro, ia ter para casais lá no Rio Grande do Sul, em Gramado. Muito bem. Então, 4 casais de surdos, eles combinaram, olha, precisamos estar lá no aeroporto de Brasília, né? Nós precisamos acordar bem cedo, 5 horas da manhã. Vocês já acordaram cedo? Precisaram viajar e acordar muito cedo? Então, para viajar de avião, tem que chegar de forma antecipada, 1 hora aproximadamente, com antecipação. Então, tinha 4 surdos que chegaram, né? 1 hora adiantado. E eles estavam preparados, esperando, né? Na fila para fazer o check-in, tudo isso. Muito bem. E aí todo mundo se encontrando, falando que o horário estava certo, mas faltava outros 2 surdos, faltavam ainda. Nós ficamos tentando ligar, não responderam, a gente ficou meio preocupado, o que será que aconteceu? E o horário foi se aproximando, né? O horário do voo era 5 horas, mas era 4h40, todo mundo estava na fila, já se organizando. E aí os portões se fecharam, né? Aí eu não lembro mais ou menos o horário certinho, né? Faltava 10 minutos, 5 minutos, né? Fecharam, e nós 4 estavam lá, ficamos preocupados. Será que aconteceu, né? Eles não apareceram? Qual que foi o motivo de eles não conseguir chegar? Muito bem. Quando a gente chegou em Porto Alegre, né? A gente recebeu muitas mensagens dos 2 surdos, né? Que eles chegaram no aeroporto atrasado. Eles chegaram 5h05. Só que os portões se fecharam 4h50. E eles chegaram 5h05. Quando eles chegaram lá, eles chegaram desesperados, falaram, nossa, atrasamos, desculpe, pelo amor de Deus, se a gente conseguir entrar. E o moço falou, não tem mais como. Não tem jeito. Os portões já se fecharam. Eles já recolheram a plataforma, né, onde entra do avião, o avião já foi. E aí o que aconteceu? Aí os surdos começaram a fazer realmente isso, tá? Mas não é algo tão natural assim, tá? E a mulher começou a chorar, fazer birra, gritar, espernear ali. Todo mundo no aeroporto olhando aquela situação. E aí o esposo, né, daquela moça tentando acalmar, e ela gritando, desesperada, esperneando. E aí todo mundo olhando aquela situação. E o marido tentando acalmar a esposa, e ela gritando. E aí tinha os brigadistas, né, pegaram ela, colocaram em um local mais à parte, deram uma água para tentar acalmar, e ela nervosa, chorando. Só que infelizmente ela perdeu o voo. Mas por que eu estou contando isso, falando isso para vocês? Porque a Bíblia nos ensina exatamente isso. Porque imagina quando Jesus voltar, quando nós estivermos na presença de Jesus. Vocês viram o teatro que foi passado aqui? Ele exemplifica isso de uma forma muito clara para nós. A questão do nosso esforço, a coroa que será entregue, as pessoas que conseguiram, né? Vocês percebem? As pessoas dizendo, olha, eu li a Bíblia, eu frequentei a igreja, eu estive na presença de Deus, fui servo de Deus, aleluia. Só que a Bíblia fala assim, que nesse momento, tem algumas pessoas que Deus vai falar, eu não te conheço. Vocês podem copiar para mim, por favor? Ó, compromisso.
O que acontece é que esses surdos, eles perderam voo porque eles não obedeceram à regra principal que tinha para os voos. Mas o que se trata com relação a essas regras? É a regra do aeroporto. Tem uma hora certa. Tem um momento certo. E nós precisamos obedecer essas regras. E aí eu obedeci, consegui ir para a minha viagem. Percebe? Se você não obedecer essas regras, você não vai viajar. Mas a escolha é individual. Cada um tem como fazer as suas escolhas. Se você obedece às regras ou não. Às vezes você vai utilizar algumas desculpas. Você tem que entender, eu moro muito longe, por isso que eu atrasei, foi a questão do trânsito. Não importa. Tem uma regra estabelecida. Em qualquer lugar que você for, tem uma regra estabelecida aqui no mundo. No trabalho, tem regras a ser seguidas. Na faculdade, tem regras a ser seguidas. Em qualquer lugar que você for, você vai perceber que existem leis, regras. No trânsito, existem placas direcionais. Se você pode virar, se você não pode fazer a conversão. Aonde a gente vai, existem regras. E a Bíblia é um manual para nós. É por isso que nós precisamos absorver o máximo e entender como que a gente pode seguir as regras que a Bíblia nos ensina. Quais são as suas diretrizes? O que eu vou fazer com a minha mão? Como eu vou apresentar ela ao Senhor? Eu vou estar evangelizando? Eu vou estar perdoando? O que eu vou fazer com as minhas mãos? Como eu vou utilizá-la? Se você não sabe o que você vai fazer com as suas mãos, você precisa conhecer um pouco mais dessa palavra. Essa palavra é o que nos orienta. Essa palavra é que nos direciona. Essa palavra é que vai fazer com que venhamos ter um alimento para mudar e transformar a nossa vida a ponto de entender o que podemos fazer com as nossas mãos. É essa palavra que transforma. É essa palavra. O pastor vai fazer isso? A transformação em você? Não. Um cantor famoso vai fazer isso por você? Não. Um filme que te emociona muito vai trazer essa mudança para você? Não. Ninguém pode fazer essa mudança. Somente Deus pode mudar. Ninguém pode substituir o lugar de Deus na nossa vida, porque só Ele pode trazer essa mudança para a nossa vida. E que nós precisamos acreditar nisso. Precisamos ter fé. Só acreditar de uma forma simplória? Não. Nós temos que acreditar, receber, refletir sobre tudo isso e praticar na nossa vida diária. Não é só confiar, receber e ficar amém, amém, tá bom, é isso mesmo. E a gente esconder aquilo que Deus tem nos orientado. Falar, agora eu não vou fazer isso não vou pensar nisso não, vou deixar um pouco para depois, eu tenho um pouco medo, de vergonha, eu tenho algumas dificuldades, tenho dificuldade de ler o português, e fico utilizando desculpas. Copia para mim, por favor. Deus é bom, e a sua misericórdia é boa também. Deus, Ele sempre nos oferece oportunidades, sempre nos garante oportunidades para estarmos nos arrependendo. Mas existe um momento que essa oportunidade vai acabar. O tempo, o fim se aproxima. E depois não teremos mais oportunidade. É por isso que temos que aproveitar hoje, aproveitar o momento. Vocês lembram aquele momento da pandemia? Aquele momento onde muitas pessoas morreram, jovens, idosos, adolescentes. Muitas pessoas morreram. O meu pastor morreu. Muitos amigos meus morreram. Só que nós estamos vivos aqui. Isso é oportunidade de Deus. Aleluia. Nós temos oportunidade de poder fazer uma introspecção com relação à nossa vida e ver o que podemos mudar ou não. Pode passar, coloca no próximo slide, por favor.
No próximo slide. Vocês conhecem esse tema? Mas eu não escolhi esse tema por conta da Copa do Mundo, não, tá, pessoal? Mas eu comecei a meditar como que eu poderia estar fazendo algumas conexões com relação à minha vida para eu poder entrar no céu. Como as pessoas podem conseguir isso? Quais são os objetivos, características, o que a gente precisa? Por isso que eu coloquei esse tema. O atleta de Deus. Todos nós que somos cristãos, todos nós que somos crentes, nós somos partes da equipe de Deus. Nós somos atletas de Deus. Por quê? Porque Ele nos orienta, nos ensina, passa as estratégias, passa as ferramentas que podemos evangelizar, como evangelizar, onde evangelizar. São vários detalhes vindos da parte de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 5, nos ensina sobre isso. No slide, por favor. Que diz assim: igualmente o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as suas normas. Ou seja, nós precisamos lutar, precisamos fazer. Você conhece o treinador da seleção brasileira, o Tite? Que ele é o técnico. Se eu mandar uma mensagem: ô Tite, convoca eu, será que ele vai me convocar? Ele vai ver minha estrutura física, ele vai dar uma olhadinha para mim e falar: não, o Anderson está meio doido, não tem como eu te convocar, Anderson. É algo inconcebível, vai parecer uma loucura. Eu não tenho um perfil de atleta. Os atletas, eles já vêm treinando há muito tempo. Não é do dia para a noite. Eles correm, eles têm nutricionista, eles vão treinando, eles vão se dedicando, até que chega um momento do jogo. Quando eles estão lá no Catar, eles estão lá por quê? Porque eles treinaram, eles se dedicaram para aquele momento. E nós precisamos fazer algumas comparações. Na nossa vida, nós precisamos treinar, se dedicar, se esforçar. Às vezes a gente peca, a gente fala: ah, eu sou fraco, é a carne, ai meu Deus do céu, é difícil, a culpa de Adão e Eva, ai é complicado demais, eu não consigo, o diabo fica me tentando, eu tenho muitas tentações no dia a dia, eu sou atraído pelas tentações, é por isso que eu não consigo, ai meu Deus do céu, eu sou levado por muitas coisas que aparecem. Nós precisamos parar com essas desculpas. Nós precisamos evitar essas tentações. A Bíblia explica em Oséias, no capítulo 4, no verso de número 6. Ele fala assim, ó, que meu povo perece por falta de conhecimento. Porque muitas vezes temos prejuízo e a nossa vida parece que vai estar indo por água abaixo. É pela falta de conhecimento da palavra. A gente não tem conhecimento da palavra. As redes sociais, muitas vezes nós conseguimos absorver, aprender muito sobre as redes sociais. Tem português dentro. As redes sociais. As redes sociais não têm português quando vocês acessam e vocês não conseguem acessar, mas quando você olha a palavra de Deus, você diz: ai, a palavra de Deus tem português, eu não consigo. Mas vocês acessam as redes sociais, né? As redes sociais é pecado? Eu sou contra as redes sociais? Não. Eu estou aqui fazendo uma reflexão com vocês, tá? O que vocês querem? Deus ou as coisas desse mundo? Qual a reflexão que você tem que fazer nesta manhã? Cristo falou em João,
capítulo 5, ele disse assim: venham a mim, se acheguem a mim, e vocês serão cheios, vocês terão uma vida transformada, vocês terão uma vida nova, vocês serão cheios. E quando o pecado ele vem me atrair, ele vem me chamar, qual é a minha postura? Eu devo me esforçar, porque eu estou cheio da palavra de Deus. Eu estou cheio da palavra de Deus. Meu coração está preenchido pela palavra. E eu estou tendo acesso ao Pai. Lembre, futuramente nós encontraremos a Deus em um grande julgamento. E como você vai chegar diante de Deus? Ah, Deus, você acha que Deus ele vai olhar para você como um coitadinho? A Bíblia ela é bem clara. E ela fala que uma hora nós vamos chegar diante de Deus. E nós vamos nos apresentar diante dele. E nós estamos nos apresentando como? Nós vamos estar diante de um tribunal. Mude a sua vida hoje. Tire todos os erros. Peça perdão a Deus. Conserte o seu coração. Conserte a sua vida. Ainda dá tempo. Ainda é possível. Ainda dá tempo de você ser transformado. Tá? Porque no futuro, diante do tribunal, não vai dar mais tempo. Mas ainda há oportunidade de você mudar e transformar a sua vida. Ter uma nova aliança. Colocar uma nova veste. Deus quer fazer isso. Isso significa uma mudança de vida. Toda a sua vida no passado, todo o trauma, esqueça isso. Deixa lá atrás os traumas com seus familiares, com seus pais, com suas mães. Às vezes vocês carregam esses traumas, mas hoje, em nome de Jesus, que esse trauma caia por terra, jogue fora e acredite que Jesus pode te libertar e te transformar e te dar uma nova vida. Chegue diante de Deus por meio do poder da palavra. A palavra de Deus nos diz em João que nós precisamos conhecer a Deus. E Ele vai nos livrar. E Ele vai tirar toda a angústia de nós. E Ele vai mudar a nossa vida e nos transformar em uma pessoa nova. Isso não quer dizer que após a sua vida ser transformada, os problemas vão acabar. Os problemas vão continuar dia após dia. Até a gente morrer, os problemas vão estar aí. Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida ela seria sem problemas. Não. O que Jesus prometeu? Que vocês tenham coragem, tenham ânimo. Eu estive aqui, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, vão vencer os problemas que virão e encontrarão paz em mim. Permaneçam firmes, olhando para Jesus, louvando ao Senhor, servindo a Deus todos os dias, trabalhando. E mesmo diante das tentações, nós vamos permanecer firmes em Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus é poderoso. Deus, Ele já te deu o poder de você permanecer firme. Hoje, abra o seu coração, aceite a Cristo e a sua vida será transformada. Amém? Por favor, o slide. Então hoje, como nós podemos saber e distinguir? Como nós podemos saber quem está em pecado ou quem não está em pecado? O que é pecado e o que não é? O que Deus gosta e o que Deus não gosta? Como nós podemos distinguir o que é isso? O que é verdadeiro e o que é falso? Então, por meio dessa ilustração, eu vou explicar para vocês. O Espírito Santo está aqui. E Ele ministrou ao meu coração. O que nós devemos evitar para que a nossa vida não seja prejudicada? Para nós termos um compromisso direto com Deus, um compromisso direto com o Senhor, nós precisamos criar um hábito. E o que seria esse hábito? É o hábito da leitura da palavra do Senhor. E a gente estar buscando esse conhecimento, buscando essa intimidade, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele pode abrir a nossa mente
para conseguirmos discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, e continuarmos seguindo, trilhando um caminho, para nos encontrarmos com o Senhor sendo servo dele. É por isso a importância de a gente treinar, se dedicar, lendo a palavra, colocando ela dentro do nosso coração, para que isso possa se tornar um hábito, porque a palavra de Deus nos traz segurança. Como nós podemos ter uma vida segura? Nós precisamos ter uma vida segura através das nossas ações e atitudes. Mas como isso pode acontecer? Eu fazendo as coisas de acordo com o meu pensamento, de acordo com a minha vontade, com aquilo que vem na minha mente? Não. Nós precisamos absorver todo o conteúdo bíblico para que conseguimos colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E assim, nós teremos uma vida transformada, ao ponto de a gente estar cada vez mais sendo cheios de Deus. E nós estaremos deixando de lado todas as tentações. Pastor Silas explicou anteriormente sobre isso, a questão da autoridade da parte de Deus. Para expulsar o diabo, expulsar o inimigo. Lembra a questão da serpente? É um inimigo astuto. Mas nós, através do poder de Deus, com a autoridade de Deus, nós conseguimos expulsar a serpente, todo o pecado. Mas para isso precisamos tirar todo orgulho do nosso coração. Orar a Deus, se apresentar diante de Deus, expor todas as nossas dificuldades. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus e não das coisas do mundo. Orar nos ajuda? Sim, com certeza. Pedir ajuda das pessoas? Também. Mas o que a gente não pode é ficar dependendo dessas coisas, de ajuda de pessoas, de ajudas humanas. Porque orar não é brincadeira. A gente não vai orar à toa. Por exemplo, quando você vai no médico, você chega lá para ele te dar um diagnóstico, você senta lá para ser examinado, e ele vai perguntar: o que você tem, o que você está sentindo? Você vai falar assim: eu não sei. E aí ele vai perguntar: então por que você veio no médico? Como que eu vou descobrir sobre a sua vida? Parece que não faz sentido isso. Mas, por exemplo, se você for no médico e dizer: olha, eu estou com muita dor de cabeça, eu tomei remédio, não passa, a dor de cabeça só aumenta. Então, aí ele pode fazer alguns exames. Olha, vai pedir para tirar sangue, dar algum remédio específico, um diagnóstico mais assertivo. Por quê? Porque é como se eu tivesse me esforçado. Eu conseguia apresentar alguma coisa para o médico. Com Deus é da mesma forma. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos nos esforçar com as nossas mãos para apresentá-la ao nosso Deus. Porque quando o médico ele passa o diagnóstico, ele vai passar o remédio com um horário específico que a gente tem que tomar, a receita a gente precisa comprar da maneira certa. Só que isso eu que tenho que fazer, não o médico. Então ele passa para mim um diagnóstico para que eu possa seguir algumas diretrizes. Com Deus é da mesma forma. É assim a nossa vida. Deus vai nos orientando, Deus vai falando para que nós venhamos tomar atitude, para que nós venhamos fazer algumas ações, para que Ele consiga continuar nos abençoando. Mas isso vai depender exclusivamente da nossa escolha, da nossa obediência a Deus. Essa obediência ela é individual. Deus oferece a oportunidade, só que Ele mostra as regras, Ele mostra a receita, assim como o médico mostra para nós quando nós estamos precisando. E a nossa receita, a nossa diretriz, a nossa regra de fé é a Bíblia. E Deus, através da Bíblia, nos mostra o que é melhor para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso trabalho. E se nós obedecermos a palavra de Deus, nós seremos abençoados. Deus vai usar a nossa vida, usar nossas mãos. Mas a gente sabe que fora nós vamos encontrar os problemas diários, mas em Deus, com a nossa vida, nós teremos paz. É por isso que precisamos estar praticando, treinando,
Não tem como um atleta ser campeão se ele não praticar, não treinar. Nossa vida é da mesma forma. Não adianta, se a gente não agir, se a gente não treinar, a gente chegar e receber a nossa coroa no céu. O nosso prêmio, o nosso galardão está no céu. Mas para isso, nós precisamos praticar, treinar, agir aqui. Porque no céu não tem choro, não tem tristeza, no céu é só alegria, é paz. Nós estaremos louvando, adorando a Deus, como os 24 anciões que estão adorando ao Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, de estar para sempre junto com o nosso Rei, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, aqui, nós precisamos estar praticando, nós precisamos estar exercitando enquanto vivemos aqui na terra. Muitas vezes, sofremos várias influências. Só que não podemos deixar a carne falar mais alto. A carne mandar em nós. De forma alguma. Nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos moradas e templo do Espírito Santo. Nós temos que lembrar e ter consciência que nós somos filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E como que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando a carne mandar em nós? Não. Nós temos que deixar a carne, rejeitar a carne. Nós não podemos deixar essas coisas nos dominar, de forma alguma. É por isso que precisamos ter autoridade, para dizer para a carne que ela não tem poder sobre nós. Para nós não sermos manipulados de forma fácil pela carne. Nós somos herança do Senhor, somos filhos de Deus. É por isso que precisamos entender que nós somos salvos. Muitas vezes a responsabilidade sempre vai ser para o pastor, Não, todos nós. Todos os seres humanos temos essa responsabilidade. Nós, como cristãos, precisamos estar praticando, treinando, exercitando cada vez mais para recebermos a nossa coroa. Em Mateus, no capítulo de número 26, e o verso 41 fala: vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como nós vamos conseguir evitar a carne? Nós precisamos estar diante de Deus, confessando a Deus, cada vez mais, todos os dias, orando, buscando a presença de Deus, falando com Ele, confessando com Ele, dizendo: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos dizer: olha, Senhor, eu não quero a carne, eu quero estar mais próximo do Senhor, ser dependente de Ti para tudo. Vocês lembram da história de Davi? Davi era dependente de Deus. Ele foi um rei de Israel, só que ele era totalmente dependente de Deus. Ele dizia: Senhor, olha, eu sou um pecador. Ele reconhecia o seu pecado. Salmo 51 diz muito isso. Davi falando: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Não tires de mim a tua presença. Não tires de mim, não afaste de mim teu espírito. Isso significa que Davi não tinha pecado? Não. O que significa é que ele estava disposto a usar as suas mãos para fazer a obra de Deus. Tem pessoas que acham que é algo natural. Não, pecar não é algo natural. Pecado é como se fosse uma doença.
que nos fere, nos machuca, causa traumas. Quantas pessoas estão em depressão? Quantas pessoas estão em profunda tristeza? Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão ansiosas? Quantas pessoas estão preocupadas com as contas que tem que pagar, com as atividades que tem que fazer, com a correria do dia a dia? Muitas pessoas se preocupam com tantas coisas e acabam não tendo tempo para Deus. Acabam colocando todas essas coisas em primeiro lugar e vão cada vez mais deixando essas coisas te dominar, ao ponto de não ter mais um relacionamento com Deus. Mas nós precisamos mudar o nosso conceito e colocar Deus como prioridade. Colocando Deus e tendo mais prioridade a Deus. Tendo Deus como prioridade. Como Mateus capítulo de número 6, verso 33 fala, que primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, nós teremos paz em nosso coração. Paulo diz em Filipenses no capítulo 4, verso de número 6, dizendo, olha, não andeis ansiosos com as coisas dessa vida, mas que nós possamos estar entregando a Deus toda essa ansiedade. Nós precisamos estar agradecendo a Deus porque Ele é misericordioso. Deus, Ele tira toda a ansiedade, toda a tristeza, vai colocando paz, tranquilidade na nossa vida, deixando a gente com a resposta da parte dele para as orações que a gente faz. E isso, o nosso dia a dia, é como se fosse uma semente, que tudo é no tempo certo de Deus. Quando a gente planta uma semente, acontece do dia para a noite de ela brotar? Não. Nós precisamos regar, cuidar, para que ela possa estar florescendo. A nossa vida é também assim. A nossa fé em Deus, nosso relacionamento com Ele, precisa ser cultivado como um relacionamento diário. Não importa se você tem 10 anos de crente, 20 anos de cristão, nós iremos errar, iremos falhar, mas nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Pai e Ele nunca esquece dos seus filhos. Deus é o nosso Pai e Ele nunca vai nos abandonar. Deus, Ele sempre prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que precisamos estar confiando nele, para entregar todas as nossas angústias, todos os nossos problemas a Deus, para que Ele possa estar nos tratando, para que Ele possa estar melhorando a nossa vida, ao ponto de que venhamos evitar todo tipo de pecado. Muitas vezes nós temos tempo para tantas bobagens, perdemos tempo com tantas outras coisas, e muitas vezes não queremos ir ao culto para adorar a Deus. Muitas vezes não temos tempo para fazer as coisas que pertencem ao Senhor. E é por isso que realmente nós ficamos angustiados, entristecidos. É por isso que precisamos deixar tudo de lado, entendendo que somos filhos de Deus. E dizendo para nós mesmos, eu vou estar firme, porque a minha força vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor. É por isso que nós precisamos estar olhando para Ele. Ele é a minha salvação. É Ele quem dá para você nesta manhã força, alegria, graça. Você crê, meus irmãos? Aleluia. Eu não vou me alongar muito, né? Porque à tarde eu vou ter um momento específico com os surdos aqui. Mas para nós estarmos completos, precisamos estar cheios da presença de Deus. Próximo slide, por favor. Jeremias, capítulo número 15, verso de número 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Mas não é de uma forma literal. É no sentido de absorver tudo aquilo que tem através da palavra de Deus.
A Bíblia fala que as suas palavras são mais doces do que o mel. Traz alívio para nós. A Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. A Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas. Muitas vezes nós precisamos lembrar da vida do apóstolo Paulo. Lembra quando ele estava na prisão? Paulo estava chorando, desanimado, entristecido? Não. Ele e Silas começaram a cantar louvores ao Senhor. Começaram a exaltar a Deus, alegre, jubilosos. Eles estavam com problema? Sim, eles estavam presos. Só que Paulo e Silas não estavam com tempo para perder. Eles não queriam perder tempo. Eles quiseram aproveitar aquele momento para adorar e louvar ao nome de Deus. E nós, o que temos feito? Será que temos aproveitado o nosso tempo para Deus? Eu também preciso olhar para a minha vida diariamente. Como tem sido o meu tempo de relacionamento com Deus? Como tem sido o meu tempo para servir a Deus na igreja, adorar a Deus? Será que eu tenho obedecido e sido fiel a tudo que Deus tem me falado ou apenas metade? Por exemplo, eu preciso tomar um medicamento todo dia, à noite. Mas se eu deixar de tomar uma vez, você acha que vai fazer alguma falta? Talvez não. Mas a prescrição médica nos orienta que precisamos seguir ela à risca, para que toda doença, todo mal venha sair da nossa vida, para que não venhamos ter prejuízo. Mas isso é uma escolha nossa. Eu tenho que fazer essa escolha. Com Deus é da mesma forma. Se eu vou estar obedecendo um dia ou não. Se eu vou estar obedecendo todos os dias ou não. E para isso, eu preciso fazer uma análise da minha vida diariamente. Será que ela está de acordo com a palavra de Deus? Será que a Bíblia está me mostrando se eu preciso melhorar ou não? Qual tem sido a nossa atitude diante disso? Nós estamos reconhecendo o nosso pecado. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, porque a palavra dele vai estar nos limpando, nos purificando, nos mostrando aquilo que precisamos mudar, nos mostrando aquilo que precisamos reconhecer, ao ponto que nossa vida vai ser transformada por Deus. Da mesma forma que na prescrição médica tem orientações que precisamos tomar remédio, por exemplo, de manhã, tarde, noite, em horários específicos, nós precisamos fazer isso. Fazendo isso, nós vamos estar melhorando, nossa saúde melhorando. Com Deus e a nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos estar seguindo a nossa prescrição, que é a palavra de Deus. E todos os dias Ele vai trazendo resposta para o teu casamento, para a tua casa, para a tua vida. Deus, Ele tem resposta para toda a nossa vida. É por isso que precisamos estar cada vez mais nos humilhando na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar firmes na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui num congresso. Hoje nós estamos aqui nesse congresso maravilhoso, é tudo muito fácil, tudo muito lindo, tudo muito agradável, né? Nós estamos aqui nesse momento, é muito prazeroso, né, esse momento. Mas, no momento em que nós formos embora, na hora que acabar esse congresso, e você chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, como vai estar a sua vida? Como você vai estar diante de Deus? Hoje você está aqui. O Espírito Santo está aqui.
O Espírito Santo quer ver o teu coração. Como está o seu coração? Como está a tua vida? E na hora que você for embora, você vai sair daqui cheio. Como vai estar seu coração? Agora eu vou voltar para minha casa, o congresso acabou. Vai ir domingo, a semana novamente. Como vai estar a minha vida? Eu estou obedecendo os princípios da palavra de Deus, estou buscando ao Senhor, todos os dias buscando aquilo que o Senhor tem para mim. Estou aqui, como estão as minhas mãos? Eu vou usar como as minhas mãos? Como eu vou utilizar as minhas mãos diante de Deus? Vou abraçar? Vou aconselhar? Vou falar a verdade? Como vai ser a minha vida? Eu vou trilhar os caminhos de Deus? Vou transformar a minha mente? Assim como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, não aceite esse mundo, mas por meio da palavra, nós vamos transformar a nossa mente e transformar esse mundo. É a palavra que nos transforma, que tira os pensamentos negativos da nossa mente e transforma em pensamentos altos, pensamentos direcionados a Deus, pensamentos positivos. É a palavra que faz isso, que nos molda. O mundo, ele quer nos dizer que nós não podemos, que nós não somos capazes. O mundo, ele quer nos trazer essa palavra de desesperança. Mas a palavra de Deus diz que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou filho de Deus, que eu sou vitorioso. E eu recebo essa palavra e transformo toda essa palavra negativa em bênção para a minha vida. Porque eu sou vitorioso, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu tenho valor e a minha vida vai sendo moldada e transformada e vai sendo diferente. E eu vou ali levando a palavra do Senhor. Não é somente guardar aquilo que eu recebi de Deus, ficar acomodado, mas é levar essa palavra também, transformar as pessoas que necessitam. Nós vamos sendo transformados. E Deus vai nos respondendo e nos dando a vitória e nos dando uma vida boa. E o nosso casamento, a nossa vida, o nosso ministério vai sendo transformado. É claro que não é da noite para o dia, é um processo, é de glória em glória, é aos poucos, é se esforçando dia após dia, aprendendo, amadurecendo. O que eu estou aprendendo aqui eu vou colocando em prática, e eu vou unindo o meu aprendizado à prática, e eu vou sendo moldado para a glória de Deus. É um processo, nossa vida é um processo, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz assim, que nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, que assim nós vamos agradar ao Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos de muitas coisas, nós não precisamos de muito dinheiro para conseguir ir para o céu. Não, nós precisamos apenas de uma coisa: confiar, ter fé em Deus. Fé, confiar, ter Cristo, crer que nós somos salvos, acreditar que nós já fomos transformados por essa palavra. Isso é fé, isso é acreditar que nós somos salvos, que nós já recebemos a salvação de Cristo. Confiar que Cristo está conosco todos os dias. Não é eu crer que o meu problema é maior que tudo e que Jesus está ao meu lado apenas para resolver os meus problemas. Jesus, ele pode resolver os meus problemas. Mas é muito mais que isso. O Senhor está comigo e Ele vai capacitar eu a resolver os meus problemas. Assim como uma água. O problema, ele é como uma água, uma tempestade. Um problema no meu casamento, problema na minha saúde. E vem aquela água que quer me inundar, mas Cristo, eu chamo Cristo para estar comigo, e eu vou caminhando sobre esses problemas, e eu vou andando sobre essas águas, e eu vou caminhando e vencendo, porque Cristo está comigo. Assim é a nossa vida, nós vamos caminhando sobre esses problemas, porque nós temos fé na palavra que nós recebemos. Tem uma história de Jairo, a filha dele. Ela estava muito doente, gravemente enferma.
E Jairo, ele vai até Jesus e implora: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está enferma, quase morrendo, por favor, venha na minha casa. E Jesus disse: tudo bem, eu vou. E eles foram caminhando, já direto até a casa de Jairo? Não. Jesus encontrou uma outra mulher que necessitava de uma cura e outras pessoas chamavam Jesus para que fossem curadas. E Jairo estava ali caminhando com Jesus e falando: por que Jesus está indo por ali? A minha casa é por lá. Mas Jairo continuava caminhando e observando o Senhor fazendo todos os milagres, mas caminhando ao lado de Jesus. Mas pensando na filha dele que estava lá. Talvez ele pensou, as pessoas vieram e falaram: não adianta você ir atrás de Jesus, não, a sua filha já morreu, já foi. Não incomode o mestre, a sua filha já morreu. Vamos embora. E Jesus disse: não, vamos, tenha fé, a sua filha, ela está dormindo. E o Senhor foi até a casa de Jairo e ministrou uma palavra àquela criança e disse: menina, levanta-te. E aquela menina levantou. E as pessoas ficaram admiradas e glorificaram a Deus por conta daquele milagre. Glorificaram a Jesus. E Jesus estava dentro daquele quarto com aquela menina. Jesus foi até lá. Mas Jairo, ele confiou em Jesus. Às vezes as pessoas vão ministrar a nós palavras negativas para nos desanimar, mas que você nesta manhã deixe essas palavras de lado e faça como Jairo, confie em Deus, deixe essas palavras negativas de lado e confie no Senhor, confie em Jesus. Aonde Ele vá com Ele e o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Talvez essa é a sua vida aqui. Talvez muitas palavras negativas estão vindo ao teu encontro. Às vezes você está ali lendo a Bíblia e vai cansando, desanimando, pensando: em português é muito difícil, é muito pesado, eu não consigo, é muito difícil, a Bíblia é muito difícil, eu estou cansado. E o diabo, ele está ali, lançando dardos, lançando setas de desânimo, de sono. E você está ali distraído, e vai recebendo todas essas setas na sua mente e vai deixando a palavra de Deus de lado. A palavra nos diz assim: você vai lendo e vai cansando e deixa a palavra de lado. Vai se deixando dominar por essas setas que o inimigo vai lançando na sua mente. E deixa ali 5 minutos, 1 minuto, e após 1 minuto, 5 minutos de leitura, as setas do inimigo vão te alcançando, e você vai cansando, e você vai se preocupando com outras coisas, você vai pensando no seu trabalho, nas coisas que você tem que fazer, e a palavra de Deus vai ficando de lado. Pare com isso nessa manhã. Quando o inimigo lançar uma seta na sua mente, repreenda em nome de Jesus, e peça força ao Senhor para que você se alimente da palavra dele, para que você consiga vencer a dificuldade do português, para que o Espírito Santo revele a palavra de Deus para você. Peça ajuda ao Espírito Santo. E mesmo em meio às dificuldades, o Espírito Santo vai te revelar a palavra. E você vai começar a compreender a palavra do Senhor. Hoje nós temos os aplicativos, que é o DOT, que é a Bíblia, ela está traduzida em Libras. Ela tem acesso para que os surdos possam conhecer a palavra de Deus. Os capítulos, os versículos estão traduzidos em Libras. Eu não sei se tem outros em Libras, eu não sei. Mas tem aí para você. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpas. Quando nós damos desculpas, a nossa vida ela vai murchando, ela vai se esvaziando, mas quando nós cremos no Espírito Santo, a nossa vida vai enchendo e nós vamos vivendo de glória em glória. E nós vamos nos encontrar no céu, amém? Nós vamos nos encontrar no céu para vivermos eternamente, amém? Nós vamos viver junto com o Rei Todo-Poderoso e o adorá-lo todos os dias. Nós estaremos no céu reunidos, nós vamos receber uma coroa, amém? Glória a Deus. Vamos orar agora nesta manhã. Eu quero que nessa manhã você faça uma reflexão de tudo que foi falado aqui. De tudo que você entendeu. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração esta manhã. Tudo que você aprendeu aqui nesta manhã.
Medite nesta palavra. O que você precisa mudar? Qual o compromisso que você precisa ter? Quais são as transformações, os passos que você tem que seguir adiante? Pense nisso nessa manhã. Abra o seu coração. O Espírito Santo fala isso nesta manhã. Mude a sua vida. Sua vida não vai ser como antes. Sua vida vai ser outra se você fizer isso. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. É um momento muito valioso que o Senhor falou conosco, porque a Tua palavra é que faz a diferença. É a Tua palavra. Não foi eu que ministrei aqui, foi o Senhor que falou. A Tua palavra nos diz que ela é mais doce do que o mel, que possamos estar se alimentando dela para termos uma transformação real de vida. Senhor, nos ajuda a aproveitar a oportunidade para estarmos nos arrependendo de todos os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Às vezes falhamos sim, às vezes somos tentados sim. Nós erramos, Senhor. Mas precisamos estar mais atentos, Te buscando, tendo mais relacionamento contigo, deixando as tentações de lado, deixando, Senhor Jesus, o mundo de lado. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida nesse momento. Não queremos ter uma vida assim, não, Senhor. Queremos ter uma vida transformada. Que o Teu poder, a Tua presença, a Tua glória venha nos inundar, Senhor, por completo. Que todas as pessoas que estão aqui nessa manhã possam se sentir diferentes com o Teu poder, para que eles possam sair daqui diferentes, Senhor, ao ponto de, aonde ele estiver lá fora, as pessoas podem notar essa diferença, para que as pessoas possam ver que eles estão aproveitando a oportunidade de usar as suas mãos para evangelizar, para derramar da Tua misericórdia, da Tua graça através do Teu poder, para transformar outras vidas também. Usa a nossa vida para que possamos ser um milagre lá fora, Senhor, em outros locais, que possamos ser sal, que possamos ser luz, Senhor Jesus, nessa terra, para que as pessoas percebam a diferença de ter Jesus na nossa vida. Senhor, Te agradeço por esse momento tão valioso. Perdoa os nossos pecados, porque realmente nós precisamos da Tua graça. Precisamos estar obedecendo mais os Teus princípios. Nos ajuda, Senhor, assim como Paulo nos aconselhou, dizendo que somos um atleta. Para receber a nossa premiação, nós precisamos nos esforçar. Assim nós queremos, Senhor, estar cada vez mais nos esforçando e dedicando para estarmos recebendo o nosso galardão no céu. Em nome de Jesus. Amém.